Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo aqui tudo bem, graças a Deus. Vamos seguir o nosso conteúdo a respeito do continente europeu. Agora, a segunda parte desse conteúdo, tá? Que é o continente que nós estamos estudando durante todo esse bimestre, mas agora em especial a economia. É a segunda parte do capítulo 5, que está na unidade 2. Vocês vão ver que no livro nós vamos ter a Europa dividida em regiões, ela é importante a gente saber essas regiões, mas agora aqui em especial eu vou estar apresentando para vocês a economia no modo geral desse continente, certo? Vamos seguir viagem então por esse continente tão bacana. A população europeia, como não é novidade que a gente já vem estudando, a população absoluta, a quantidade de habitantes nesse continente, tem mais de 730 milhões de habitantes, certo? Desse total, 11% da população mundial, tá? Mais de 10% da população mundial mora no continente europeu. Levando em conta a extensão territorial, como a gente sabe, a Europa não é um grande continente. Se a gente comparar, por exemplo, com o nosso país, o Brasil quase tem o tamanho da Europa, tá? Então, nós temos aqui uma alta densidade demográfica, porque se 11% da população mora num continente que não é tão grande, então se a gente calcular o número de habitantes dividido pela área, isso vai dar em torno de 70 a 380 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é muito alto, tá? Então, nós vamos ter um continente bem povoado. Aqui eu tenho uma imagem de satélite, uma imagem noturna do continente europeu. Olha que lindo. Lindo, né? Ó, dá para observar bem aqui as luzes acesas durante a noite. Daqui do continente europeu. Olha só a Itália aqui, ó. Então, aqui eu tenho a imagem desse continente tão lindo. Seguindo, então, como a gente já tinha comentado um pouquinho nas aulas anteriores sobre os imigrantes. Como vocês já vêm estudando que o continente europeu, ele é um país, é um continente com vários países desenvolvidos, com uma grande qualidade de vida, isso vai atrair pessoas de países subdesenvolvidos a virem para o continente europeu, tá? Por conta da oportunidade de trabalho. A maioria desses estrangeiros acabam se submetendo a trabalhos que normalmente são rejeitados pelos europeus, porque boa parte desses europeus tiveram condições de melhorar nos estudos e assim eles acabam tendo um outro nível de emprego e daí sobram esses tipos de serviços que são submetidos a essas pessoas que vêm de países pobres para trabalhar ali, mas que rendem significativas somas se comparado ao país de origem. Por exemplo, uma pessoa saiu aqui do Brasil, ela poderia trabalhar num cargo até bacana aqui no Brasil, mas foi para lá para vender sorvete, certo? Mas às vezes lá vai ganhar mais do que ganhava aqui no serviço, que poderia ser talvez assim, nossa, ele fez uma faculdade, trabalhava numa área legal, saiu daqui, foi para a Europa para vender sorvete, né? Nada contra o serviço de vender sorvete, não é nisso que eu quero dizer, mas que eu quero falar no sentido de as pessoas que aqui no Brasil, por exemplo, colocando o exemplo aqui no Brasil, que tem um grau de instrução, muitas vezes vão para lá porque eles percebem que lá vai ter uma qualidade de vida melhor e o salário de lá vai ser melhor do que o daqui. Tá? É nesse sentido que eu quero falar. E alguns desses imigrantes vivem na ilegalidade. Muitos desses chegam no continente europeu com documentos falsos e daí acabam trabalhando em serviços que não têm tanta qualidade e não podem nem reclamar porque eles têm esses documentos falsos e acabam se prejudicando. Por esse fato, esses imigrantes acabam sofrendo muito no continente europeu, que a gente chama de xenofobia, que é uma forma de discriminação praticada principalmente
por grupos organizados que atribuem que o estrangeiro é o responsável pelo problema social como o desemprego, mas na verdade, muitas vezes são os próprios europeus que não querem se submeter a determinados serviços e acabam não trabalhando, e daí esses imigrantes ilegais acabam fazendo esse tipo de serviço. E daí esses grupos organizados ficam falando que, na verdade, é o estrangeiro que está aumentando o desemprego no continente, tá? Aqui eu tenho uma reportagem mostrando sobre o preconceito, sobre a xenofobia, como que as pessoas acabam sofrendo. E aqui, ó, também a linha mostra, gente, olha só, da onde as pessoas saem. Geralmente, nós vamos ter aqui bastante do continente africano, um pouco aqui, ó, dessa parte aqui da Europa Oriental vindo para a Europa Ocidental, e também os sul-americanos, América Latina também, sai muita gente lá e acaba vindo para cá, ó, para o continente europeu. Conseguem observar isso? Ó. Os imigrantes, boa parte deles, que vem geralmente da África em busca dessa qualidade de vida melhor, eles se arriscam em barcos precários. Vocês podem ver isso em noticiários, passa muito na televisão também. Eles atravessam o mar Mediterrâneo em pequenos barcos lotados de gente. Muitos não têm nem levam comida suficiente, água potável, e acabam passando por dificuldade na travessia. Muitos até chegam muito debilitados, praticamente moribundos, outros acabam morrendo, tá, no meio desse caminho, e infelizmente isso vem aumentando cada vez mais, tá? E essas pessoas, geralmente sem estudo, acabam trabalhando nas construções, em restaurantes, na área da limpeza, trabalhos que os europeus não querem fazer e que não exigem a mão de obra qualificada. O que é a mão de obra qualificada? É aquela especializada que você teve que se formar, ter um grau de instrução, uma especialização, tá? Aqui eu tenho uma imagem mostrando pessoas do continente africano vindo pelo mar Mediterrâneo, subindo em direção ao continente europeu. Olha só. Sobre a economia em si, a parte agora do continente europeu, sobre a agropecuária. Esse aqui é um fato bem importante que nós temos que levar bem em consideração, que é o seguinte. Primeiro detalhe, as baixas temperaturas do continente europeu. A gente sabe que lá é frio, uma boa parte do ano cai muita neve, o que acaba prejudicando na agricultura, tá? E também, como a gente já sabe, esse continente ele não é tão grande. Então, não tem muito espaço, vamos dizer assim, sobrando para as plantações, porque é urbanizado. Então, isso força o governo a oferecer subsídios para os agricultores, tá? O que seriam esses subsídios? São incentivos governamentais, certo? Que o governo dá, no caso, para garantir uma redução de custo para o produtor. Ou seja, ele não cobra determinado tipo de imposto, ou um produto tal fica mais em conta para o produtor. E daí, dessa forma, vai assegurar um rendimento melhor na hora do plantio, ou seja, o agricultor vai lucrar um pouco mais, porque daí o governo ele não vai não vai cobrar determinados produtos do produtor para conseguir futuramente o produtor vender mais, certo? Outro aspecto importante é que lá eles vão utilizar técnicas e equipamentos moderníssimos, certo? Muito moderno. Aqui eu estou mostrando algumas imagens para vocês. Dessa forma, o produto atinge um alto desempenho. Vai ser produto de qualidade e a competitividade ocorre no mercado externo, ou seja, pessoas de outros países às vezes têm que competir com muito mais qualidade para tentar vender para o continente europeu. Mas aqui a gente vai ver que isso realmente ocorre por um detalhe: continente que tem o clima com baixa temperatura. E ele é pequeno, tem pouco espaço para agricultura, certo? Então, o que eles produzem é consumido internamente, só que ainda falta. Então, eles acabam comprando de outros países. É onde vai ocorrer essa competitividade no mercado externo, porque daí eles vão
Já que eles estão acostumados com produtos de qualidade, eles querem continuar com o mesmo patamar. Só que muitas vezes o produto de qualidade de outros países vai se tornar caro por falta de subsídios, porque o governo de outros países não vai ficar dando esse tipo de incentivo. E daí eles têm que baixar o produto para poder vender para o continente europeu. Certo? Seguindo então, ainda a respeito da agropecuária, eu queria lembrar vocês sobre alguns detalhes, algumas diferenças. Sobre isso aqui, ó, agricultura intensiva e extensiva. Lá na Europa, boa parte da agropecuária, da agricultura e da pecuária em si, vai ser de forma intensiva. Prof, o que é mesmo uma agropecuária intensiva? É a agricultura ou a pecuária que vai utilizar técnicas modernas. Por exemplo, quando é na área do plantio, os produtos vão ser transgênicos, certo? Que são organizados em laboratório primeiro para dar uma garantia na produção. As máquinas e os equipamentos são de última geração, extremamente modernos. Aí vai ocorrer uma grande produtividade. Só que nós temos um detalhe: quando eu tenho muito a produção intensiva, eu vou ter uma geração de problemas ambientais maiores. Como assim? Porque como eu vou ter uma grande quantidade de produtos, de máquinas e equipamentos de última geração, que vai produzir com uma grande escala, eu vou estar aumentando a minha produção. E dessa forma eu vou estar diminuindo as áreas ambientais de proteção. Os rios podem se tornar mais poluídos porque eu vou usar mais produtos químicos, o desmatamento ocorre mais, afetando a alteração no clima, certo? Agora comparando o que seria a agropecuária ou agricultura extensiva, que vai ocorrer mais nos países subdesenvolvidos. O que seria isso? É um tipo de agricultura ou a agropecuária em si, que é realizada em grandes áreas também, só que empregando pouco capital, ou seja, eu não vou ter muita tecnologia, não vou ter esses equipamentos de última geração, tá? Então, as técnicas agrícolas vão ser tradicionais e por isso apresentam uma baixa produtividade. Olha aqui essa imagem, essa daqui é de uma produção intensiva. E essa aqui é uma produção extensiva. Aqui eu quase não preciso da mão de obra, porque eu tenho já a tecnologia em si. Aqui eu vou precisar bastante de mão de obra não qualificada, tá? Então, são pessoas que se submetem a empregos com uma baixa renda. Muitos são chamados de boia fria, porque são pessoas que saem da sua casa e ficam uma temporada na época da colheita, certo? Só para vocês entenderem, países que têm área intensiva e aqui extensiva. Sobre o extrativismo, a economia deles na hora da exploração mineral, tá? O principal produto de extração que nós vamos ter no continente europeu vai ser o petróleo. E quem são os países que mais produzem? Nós vamos ter a Rússia, que é o considerado o terceiro maior produtor mundial. Depois nós vamos ter a Noruega e o Reino Unido. Esses aqui eu estou falando aqui da Europa, certo? O carvão mineral, que também é muito utilizado para a produção de energia, tá? Vai merecer um grande destaque, porque ele tem uma grande participação na economia desses países aqui, ó. Olha só, a Rússia, Polônia, Ucrânia, Alemanha, Reino Unido, República Tcheca, Espanha, sendo o principal combustível da Revolução Industrial. Lembram lá na Revolução Industrial, na primeira, na segunda, que primeiro começou com o carvão, depois passou para o petróleo? Então, desde o início da Revolução Industrial, com a retirada do carvão mineral até hoje, ainda é muito utilizado o carvão mineral lá, tá? Mesmo que depois entra a força como o petróleo, mas o carvão mineral ainda é muito utilizado, sim, principalmente para a produção de energia elétrica.
tá? Outro que nós vamos ter aqui vai ser o gás natural. Ele vai ser explorado no Reino Unido, na Noruega, na Holanda, a Federação Russa também. A Rússia vai ser considerado o maior produtor mundial da exploração de gás natural também, tá, gente? A Rússia, né, o maior país do mundo em extensão, ela vai ter uma área muito grande e então, um extrativismo muito grande também, e ela vai ser grande produtora. Então, ela vai ganhar em primeiro lugar no gás natural, ela também vai ser um dos maiores no carvão mineral e o terceiro maior no petróleo. E também vai ganhar destaque no ouro e no diamante, olha só, que também é explorado lá na Federação Russa, lá na Rússia. Olha só, aqui eu tenho imagens mostrando para vocês, ó, da exploração de produtos minerais. Outro detalhe que eu tenho aqui importante é o turismo, né, gente? Vamos falar um pouquinho desse também. A Europa, ela vai constituir um imenso museu histórico-cultural. Olha só que bacana que é, porque juntou o antigo com o novo. Eles convivem lado a lado, vai ter toda aquela parte moderna ao lado de toda aquela parte histórica. Então, as pessoas vão conviver com esse imenso museu, assim, a céu aberto, vamos colocar assim. E uma das grandes facilidades que leva as pessoas para visitar esses países é a proximidade entre os países, tá? Por quê? São pequenos os países, às vezes você consegue atravessar 2, 3 países em um dia só, tá? Porque eles são pequenininhos, você consegue atravessar, tem uma velocidade e é muito confortável a locomoção, isso é fácil o acesso, e também por eles serem menores, você consegue visitar com mais facilidade. Então, geralmente, quando você ouve falar ou quando vai para a Europa, as pessoas falam, eu vou para a Europa, mas eu vou visitar tal, tal e tal país. Né? Diferente, por exemplo, se alguém vem aqui para o Brasil, vai demorar muito tempo se fosse para visitar o Brasil todo, né? Porque o nosso país é gigante. Então, lá não, eles conseguem visitar vários países em poucos dias. E também a vantagem que eles têm quase 30 países pertencendo à União Europeia. E por estarem participando de um grupo de países, de um bloco econômico, eles possuem o mesmo sistema monetário, o mesmo tipo de moeda. Então, eu não preciso ficar fazendo câmbio, trocando moeda agora, vou no outro país, tem que ficar trocando moeda. Não, e daí isso acaba facilitando também. Então, vamos lá, vamos comigo. Juntou o antigo com o novo, certo? Os países são menores, a proximidade entre eles e a locomoção que é muito fácil e também o sistema monetário único, ao mesmo tipo de moeda. Então, o turismo cultural, juntamente com as arquiteturas dos seus povos milenares, colocou o turismo como uma grande fonte econômica da Europa. Dos 10 países que mais arrecadam com turismo no mundo, 7 são europeus, tá? Aqui eu tenho algumas imagens mostrando para vocês de pontos turísticos na Europa. Sobre as indústrias. As indústrias desse continente, em sua grande maioria, são os de bens de consumo. O que é, prof? Indústrias de bens de consumo? São aqueles produtos que são matéria-prima e que são transformados para virar um produto final, que é o que a gente vai acabar consumindo. Eles tiram da natureza, transformam e depois a gente acaba consumindo, certo? A necessidade dos países desenvolvidos, como os europeus, possuem um alto poder de compra, porque, como a gente já viu, eles têm qualidade de vida, um salário melhor, então eles acabam comprando muito. Por isso, eles têm um modo de vida consumista, a gente já estudou isso, certo? Eles acabam tendo esse alto poder de compra. Também nós vamos ter aqui indústrias de bens de capital, que são responsáveis por máquinas e equipamentos que serão utilizados em outras indústrias. Como assim, prof? São fábricas que produzem as máquinas para as outras fábricas, tá? Por exemplo, deixa eu colocar um exemplo assim. É fábrica que faz a máquina de costura. Entenderam? E depois a fábrica que costura compra essa máquina para produzir a roupa, que vai ser a fábrica de bem de consumo, que é o produto final, que é o que a gente vai consumir, no caso que a gente vai estar utilizando a roupa.
tá? Também vamos ter indústrias de bens de produção que industrializam a matéria-prima de origem mineral, que daí vão utilizar, por exemplo, a siderúrgica e a petroquímica para a produção de produtos relacionados com a origem mineral, como a produção de energia elétrica, né, ou para combustível de veículos em si. Certo? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos estudar bastante com capricho, porque depois a gente vai estar fazendo uma atividade avaliativa em cima desse conteúdo. Um beijo e até lá. Tchau!